Do Público, este é o Manual de Economia. Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos sair um pouco dos temas mais clássicos na economia e tentar compreender a linguagem da inteligência artificial. Mais especificamente, como a inteligência artificial vai interferir na sociedade de informação, ou já está a interferir, em permanente mudança acelerada nesta era digital. Connosco temos o João Pedro Pereira. Olá, João Pedro. Olá, Pedro. Jornalista do Público, nos vai ajudar a compreender este fenómeno e os seus efeitos no mundo vasto da internet, mas em particular nos média e até um pouco na economia, no modelo de negócio destas gigantes tecnológicas. Para começar o podcast, eu prescindo hoje da leitura do pequeno texto habitual neste Manual de Economia, para dar já a palavra ao João Pedro sobre alguns conceitos básicos associados a esta tecnologia e começarmos a conversa a partir desses termos. Comecemos mesmo pelo mais simples, o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial provavelmente é um termo que muitas pessoas estão a ouvir nestes últimos 2 anos, mas que não é um termo novo. A inteligência artificial, em termos gerais, é um campo de estudo que nasceu na academia meados da década de 50. Teve a sua evolução, teve um período de grande desinvestimento e de esquecimento, voltou a estar no discurso público e na mente das pessoas há cerca de 10 anos com as tecnologias de aprendizagem automática, que normalmente usa-se o termo em inglês de machine learning e de deep learning. Foi quando começaram a surgir notícias sobre os sistemas do Google, por exemplo, que aprendiam a jogar xadrez, ou Go, que é outro jogo de tabuleiro, aprendiam sozinhos e tornavam-se em poucas horas ou em poucos dias muito, muito melhor do que qualquer humano. E agora, nestes últimos 2 anos, temos uma espécie de entusiasmo enorme em torno de uma área específica da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que começou com o lançamento pela OpenAI de uma espécie de chatbot, o ChatGPT. E esta inteligência artificial generativa basicamente designa as aplicações de inteligência artificial, os sistemas que são capazes de gerar conteúdo, texto, imagens, sejam imagens estáticas ou até vídeo, áudio, de uma forma que é aparentemente semelhante àquilo que um humano produziria. Portanto, esta é a parte do generativa. Estes modelos são capazes de criar conteúdo que é mais dificilmente distinguível daquele conteúdo que seria criado por um humano. Às vezes chegam a ter até uma quase aparência de criatividade. E foram estes sistemas, foi esta área particular da inteligência artificial generativa, que trouxe o tema para a atenção pública no geral e para o grande entusiasmo com que imensos setores estão hoje a olhar para a tecnologia. Quando falaste na OpenAI, foi a empresa que deu esse impulso pela sua própria inovação. Sim, a OpenAI é uma startup que já de si não é recente, tem quase 10 anos. Um dos fundadores é o Elon Musk. E a OpenAI começou com o objetivo de criar inteligência artificial geral capaz de resolver todo tipo de problemas, de abordar todo tipo de questões. E é uma startup que tem um grande investimento da Microsoft por trás. E foi a empresa que lançou o ChatGPT há cerca de... Ainda não fez 2 anos. Sim, exatamente, ainda não fez 2 anos. E deu então origem a todo este entusiasmo em torno desta tecnologia generativa. A massificação desta prática, para além dos laboratórios americanos, onde esta tecnologia é sintetizada e criada. Quando falas do ChatGPT, podemos ir se calhar já para o contacto mais direto que este tipo de nova era das buscas, da pesquisa online está a viver com a inteligência artificial. É aí que se viu primeiro os efeitos e os impactos mais significativos, ou mais corriqueiros, ou mais correntes, digamos assim, da vida digital das pessoas. Sim. É preciso dizer que esta a inteligência artificial generativa, ou as aplicações da inteligência artificial generativa, estão ainda relativamente no início. Está-se a dar um fenómeno curioso com esta tecnologia, é que desde que
não necessariamente desde a criação, mas desde que o público em geral acordou para ela, até à entrada da tecnologia em aplicações relativamente correntes, como os motores de busca, foi um passo muito curto, foi uma coisa que aconteceu muito rapidamente. E conta-se a história, alguns jornais contaram a história, os jornais americanos, que quando a OpenAI abriu ao mundo o ChatGPT, deixando qualquer pessoa interagir com aquele sistema, fazer perguntas, receber respostas, fazer pedidos, receber textos, que houve uma reunião de emergência no Google com os 2 fundadores do Google, que já estão genericamente afastados das operações do dia-a-dia da empresa, para tentar perceber como reagir àquilo, e de facto viu-se que nos meses seguintes o Google tentou reagir muito rapidamente, lançando os seus próprios sistemas, os próprios chatbots, porque o que está aqui, ou uma das coisas que está aqui em causa, é a forma como qualquer pessoa consegue interagir com informação. E isso é, num sentido muito básico, a essência de um motor de busca, por isso percebe-se a preocupação do Google. Se calhar vale a pena pensarmos um bocadinho e muito rapidamente na evolução que os motores de busca tiveram nos últimos 25, 30 anos. No início, um motor de busca basicamente era quase um índice, no sentido que uma pessoa procurava a palavra pizza, e ele devolvia páginas da internet, páginas da web, onde a palavra pizza estivesse. O Google trouxe umas nuances muito importante para conseguir hierarquizar as páginas em termos de relevância, e depois os motores de busca evoluíram e já tem muita inteligência por trás, por isso é que hoje, quando perguntamos a um motor de busca, e quando perguntamos a um motor de busca, em 90 e tal % dos casos, é quando perguntamos ao Google, em especial aqui na Europa e aqui em Portugal, se eu fizer uma pesquisa por pizza, ele não me vai devolver a definição de pizza, vai-me devolver provavelmente as pizzarias mais próximas de mim, ou eventualmente ingredientes para fazer pizza. Portanto, a pesquisa na internet já é uma coisa com muita inteligência por trás. O que esta inteligência artificial generativa, o que alguns destes sistemas de inteligência artificial generativa podem trazer este processo de pesquisa online, é um salto que permite ao sistema ir ainda mais depressa ao encontro do que são as necessidades do utilizador. Isto, naturalmente, é normal que isso assuste uma empresa que vive de dar uma interação entre o utilizador e a informação. O Google fez toda esta evolução, basicamente esteve na dianteira de toda a evolução da pesquisa online nos últimos 25 anos, e depois, de repente, e sobretudo pela mão de um concorrente, embora o Google tenha os seus próprios sistemas, mas sobretudo pela mão de uma empresa que tem um forte investimento e uma concorrente que é a Microsoft, surge uma tecnologia que permite às pessoas, em vez de fazerem uma determinada pesquisa, fazerem uma pergunta direta em linguagem natural, perguntarem exatamente aquilo que querem fazer. E a Microsoft foi extraordinariamente rápida, aproveitou a oportunidade e foi extraordinariamente rápida a integrar isto numa série de produtos, incluindo no seu próprio motor de busca, que tem uma fatia muito pequena do mercado, que é muito pouco usado, que é o Bing, que está aí há anos e que praticamente não se fala, tirando nos últimos meses em que se começou a falar precisamente por causa do uso desta tecnologia. E neste momento o Bing tem uma funcionalidade associada que permite, por exemplo, chegarmos lá, pedirmos à máquina um resumo de um qualquer tema de atualidade, e ele gera um resumo, das minhas experiências, um resumo bastante competente. Chegamos lá e pedimos, por favor, explica-me o que se está a passar em torno do serviço militar obrigatório, por exemplo, um tema da atualidade recente. E o motor de busca já não devolve só as páginas, já não devolve só as notícias dos jornais onde aquilo apareceram, devolve um resumo explicado daquilo ponto por ponto. Pode não ser perfeito, às vezes pode ter falhas, é verdade, mas isto altera radicalmente a forma como podemos relacionar-nos com a informação. Porque depois deste primeiro pedido podemos fazer outros, e podemos ir afunilando, e podemos ir conversando com a máquina para ela nos dar mais pormenores, ou para encaminhar a informação num determinado sentido. Então torna tudo muito mais conversacional, muito mais natural, se calhar. Eu não sei. Mas também mais arriscado, eventualmente, ao nível da fiabilidade da informação, e já lá vamos às fontes de onde estes sistemas vão buscar a sua informação. Mas existe algum risco também na credibilidade o risco aqui depende um pouco do serviço que se estiver a usar. Vamos supor que estamos a usar, por exemplo, o ChatGPT da OpenAI tem uma versão gratuita e uma versão
paga. A versão paga tem mais informação que a versão gratuita. Se vamos usar a versão gratuita, há factos recentes e não tão recentes assim que a máquina simplesmente desconhece. Para além disso, como tem sido discutido à exaustão, há o problema da chamada alucinação. Estes modelos às vezes simplesmente inventam, criam coisas que não são verdade. Não é necessariamente informação verificada. No caso, por exemplo, do Copilot, chama-se assim, do Copilot do Bing, a funcionalidade que permite fazer este tipo de interação e que está agora associada a muitos produtos da Microsoft, entre os quais o motor de busca. Ele vai buscar informação à internet, vai buscar informação a sites e até lista as referências no fim, por exemplo. O Google também tem um serviço para fazer isso. Para fazer... Enfim, uma maior pode haver falhas, não é perfeito, mas tendencialmente as falhas serão cada vez menores, e ao ritmo a que isto tem vindo, acho que é expectável que, enfim, temos que olhar para isto como olhamos para qualquer informação que resulta de uma pesquisa tradicional no motor de busca, por exemplo. Se convém verificar a fonte, convém olhar com algum ceticismo, sem dúvida. Mas fará o seu caminho, e provavelmente será um caminho rápido. Credível. Isso transformará provavelmente o equilíbrio que existe neste momento entre as gigantes tecnológicas nessa área. Pode transformar. Citaste duas, a Google nos últimos 20 anos, a Microsoft agora como um challenger importante, ou um concorrente importante nessa área. Poderá haver aqui um desequilíbrio e fragmentar-se este mercado, este monopólio da Google, quase monopólio do Google. Nós podemos começar por abordar essa questão da pesquisa, que está mais diretamente relacionada com a Google, e aí sim, lá está, e isto basta pensar que nos últimos meses ouvimos falar mais do Bing do que no resto da existência toda do Bing, praticamente, para perceber que há aqui pela primeira vez, pelo menos, a noção de que existe um rival que está a fazer coisas diferentes do que o motor de busca Google. E isso, naturalmente, pode levar aqui a um novo equilíbrio de forças, eventualmente. Mas depois há todos os outros negócios construídos em torno da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa em particular. Por exemplo, tanto o Google como a Microsoft, como por exemplo a Amazon, disponibilizam serviços de computação, de processamento na nuvem, onde estes sistemas de inteligência artificial podem correr, e isso é um negócio por si. Por isso o Google vende serviços deste género a outras empresas que os queiram usar, a Microsoft em aspas, e a OpenAI, apesar de tudo, não é exatamente uma subsidiária da Microsoft, é uma startup, vamos lhe chamar uma startup, é uma empresa que tem investimento da Microsoft, que tem uma ligação forte à Microsoft, cujos executivos de ambas se parecem dar bastante bem, mas é uma empresa autónoma, que tem um modelo de negócio autónomo, e neste momento está tudo muito, ou parece estar tudo ainda muito fluido. Uma coisa interessante nisto, em termos de concorrência, de onde virá a inovação e de que empresas é que podem ou não passar à frente das outras, é que o que estamos a assistir, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com os smartphones, quando começaram a surgir os ecossistemas de aplicações, em que os custos de entrada para uma nova empresa, para criar um novo negócio, ou para entrar num negócio existente, eram relativamente baixos. Criar uma aplicação era um custo relativamente baixo e havia as lojas para as difundir. Os custos de entrada para competir a este nível são muito elevados. É preciso investimento, são custos de processamento elevados. Por isso, o que estamos a ver é que as grandes tecnológicas têm aqui uma hipótese muito forte de virem a liderar esta vaga tecnológica e não necessariamente uma qualquer empresa estreante que agora apareça. Exato. Como vimos o Facebook aparecer, exatamente. Falámos aqui das grandes tecnológicas do ponto de vista de quem está a criar e a rentabilizar esta inovação, mas todos os setores económicos podem de alguma forma vir a ser afetados por esta nova realidade de consumo de informação. Entre todos, talvez o setor dos média pode ter aqui um impacto grande, pode vir a ser transformado de alguma maneira com esta realidade. De que forma é que isso pode acontecer? Eu vou começar por dizer, antes, de que forma é que não creio que vá acontecer. Eu não creio que o grande impacto seja aquela ideia mais óbvia quando se olha para estes sistemas que são capazes de gerar texto, que é vamos ter máquinas a escrever texto, ou vamos ter máquinas a publicar áudio e vídeos. Isso eventualmente pode acontecer pontualmente, mas isso já nem sequer é uma coisa nova.
por exemplo, as grandes agências noticiosas, nomeadamente aquelas que têm um pendor financeiro, a Bloomberg, a Reuters, criam textos automáticos há anos sobre relatórios de empresas, sobre mercados financeiros, sobre outros tipos de mercados. Há muitos textos publicados que são simples automatismos, não tão sofisticados como os textos que fazem estes sistemas, mas textos automáticos não é uma coisa nova nos mídia e é a coisa mais evidente quando alguém olha para um modelo destes, está a escrever, por isso vai substituir a escrita. Não creio que o grande impacto, ou pelo menos no imediato, num horizonte de anos previsível, seja esse, ou esteja sequer relacionado com isso. Acho que um dos grandes impactos será aquele de que falámos, porque nós já a busca de informação e o consumo de informação, porque nós já vimos o que aconteceu ao setor dos mídia quando apareceram os motores de busca, os agregadores de notícias e mais tarde as redes sociais. De repente aparece ali um intermediário que fica com parte do negócio e com uma grande parte, nomeadamente do negócio publicitário, que agrega, que retalha, que distribui. E aqui, quando uma pessoa pode ir a um motor de busca, seja ele qual for, fazer uma pergunta sobre uma coisa que se passou hoje, o motor de busca dá uma explicação detalhada e pode continuar a conversar com essa pessoa à medida que ela lhe vai perguntando, há uma possibilidade muito real de desaparecer ou de ser muito menor a predisposição dessa pessoa para a seguir clicar numa notícia para ler, porque aquilo já... O problema da informação, a curiosidade que a pessoa tinha, ou a informação que pretendia aceder, já foi posta ali. A necessidade está satisfeita, exatamente. Mesmo que é verdade que o Copilot do Bing está a pôr as fontes de informação no final dos resumos, quantas pessoas vão clicar nisso? É uma incógnita. E por isso não é inconcebível que tenhamos aqui ou que possamos num futuro, não creio que será no imediato, caminhar para um modelo em que se calhar boa parte do que os mídia produzem acaba por ser consumido ali, numa alteração profunda do modelo de negócio, e não consumido nas próprias propriedades dos mídia, por exemplo. É uma possibilidade. Mas aí existe também a possibilidade dos mídia licenciarem os seus conteúdos e a partir daí conseguirem uma receita que... É verdade. Substituírem a receita direta pela receita indireta. Já aconteceu, está acontecendo nos Estados Unidos. A questão do licenciamento está a acontecer. Está a acontecer não tanto para esse... Está a acontecer também por causa desses usos, mas não tanto por causa desse uso final, mas está a acontecer... O que está a acontecer é que a OpenAI, e é especificamente a OpenAI, está a trabalhar muito com os mídia para pagar licenças para ter acesso ao conteúdo, nomeadamente ao conteúdo de arquivo, para poder ter esses conteúdos e assim treinar os seus modelos. Quanto mais texto e mais conteúdos de imagens ou outro estes modelos ingerem, credíveis, mais precisos, mais... Exatamente. De repente, se a OpenAI tem acesso ao conteúdo de uma maioria dos jornais europeus, americanos, de outros continentes, em várias línguas, é um acervo de informação que lhe permite ter uma vantagem competitiva, permite-lhe ter um modelo mais robusto, permite que o modelo aprenda com factos fidedignos, com texto bem construído, e o que está a acontecer, de facto, é a OpenAI está a chegar a acordos de licenciamento com uma série de publishers. Chegou a um acordo com o FT, com o Financial Times, britânico, chegou a um acordo com o grupo Axel Springer, que tem uma série de publicações, entre os quais o Político, chegou a acordo em Espanha com a Prisa, dona do El País, chegou a acordo em França com o Le Monde, por exemplo. E o que acontece, os termos destes acordos não são públicos, mas o que tem acontecido pelas notícias que têm vindo a público é que a OpenAI paga à cabeça para ter acesso ao arquivo e depois faz um determinado pagamento periódico, mensal, anual, o que seja, para ter acesso à informação que vai sendo publicada. Atualizada. A grande questão é se este licenciamento pode vir a compensar eventuais perdas de contacto direto. De contacto direto e de outros tipos de receitas. Nós já vimos... É verdade que os mídias agora foram muito rápidos. No passado, quando surgiram os agregadores de notícias e redes sociais, os mídias demoraram muito mais tempo a chegar a esta questão do licenciamento. Agora chegaram lá muito mais depressa, há essa aprendizagem. Mas ainda há uma enorme incógnita sobre como é que isto se vai desenrolar. Obrigado, João Pedro. Nada, obrigado eu. Obrigado, este foi o Manual de Economia, um bocadinho diferente do habitual, mas seguramente muito rico sobre esta nova fase da inteligência artificial. Até à próxima. O público fica no ouvido.